Em muitas ocasiões, muitas das pessoas perguntam para mim como que eu tiro foto, que tipo de câmera que eu compro. Então, antes da gente fazer um vídeo técnico, eu decidi fazer um vídeo sobre equipamentos para ajudar você a decidir aquilo que você precisa e não aquilo que você vai comprar logo de cara simplesmente porque é bom. Simbora lá. O que me leva ao meu primeiro ponto, que é o que comprar. Existem inúmeras marcas no mercado, assim como seus fabricantes, e eu aconselho você fazer uma pesquisa e ver quais desses fabricantes possuem os melhores features para aquilo que você procura. Sendo assim, caímos ao ponto número 2, que é o que você pretende fazer. Basicamente, você vai tirar fotos ou vai fazer vídeos com esta câmera. É importante você definir isso porque nem todas as câmeras vão ser excelentes para vídeos e fotos ao mesmo tempo. Algumas possuem features especialmente para vídeos, outros especialmente para fotos. Um claro exemplo disso é exatamente a série da Sony Alpha. Existe a série R e a série S, cada uma delas vão ter features diferentes para fotos e vídeos, mas em geral o sensor da Sony é muito bom para baixa luminosidade, o que vai permitir você tirar melhores fotos e fazer melhores vídeos durante a noite. Enquanto a Canon, ela destrói na ciência de cores. A maioria dos vídeos e fotos, às vezes você nem precisa fazer um color correction ou um color grading para deixar eles mais realistas, pois a ciência de cores dentro dos sensores da Canon é excelente. Já para a Nikon, nós temos a Z7, que faz vídeos em RAW. Basicamente, RAW é um formato cru que você pode alterá-lo na hora do pós-processamento. É muito comum em câmeras fotográficas, mas a Nikon decidiu criar esse perfil de imagem para vídeos em suas câmeras, como a Z6 e a Z7. Em contrapartida, para Panasonic, nós temos a GH4 e GH5, que elas não têm limitação para vídeo. A maioria das câmeras possui limitações de 30 minutos para vídeos, então, como eu estou dizendo, cada uma dessas marcas vão ter features diferentes, basta que você balanceie aquilo que você precisa. Você deve conhecer aquilo que você quer, se é para fotos, se é para vídeos, e quais desses features você pode conseguir com aquilo que você tem em mãos, que é o nosso terceiro ponto, chamado budget ou orçamento. Para um baixo orçamento, você pode comprar uma PowerShot igual esta aqui na minha mão, a SX170, por cerca de 200 a 300 reais no Mercado Livre. Lembrando que todas as marcas vão ter essas câmeras de bolso, que é como elas são chamadas, pocket cameras. E que, se você não é acostumado com câmeras muito grandes, eu acho que para começar ela está de bom tamanho para que você entenda como que essas câmeras funcionam. Além de ter as câmeras de ação como a GoPro ou as Action câmeras, que têm sido cada vez mais usadas devido aos seus features muito próximos da marca profissional GoPro. Para um orçamento médio, existem algumas marcas como Canon, Nikon e Sony que eu recomendo, mas eu volto a dizer, o importante é você pesquisar e conseguir a maior quantidade de features possível dentro do seu orçamento, seja ele baixo, médio, e com um orçamento alto você poderia pegar uma Sony A7R3 ou até mesmo A4 e uma Canon 1DX, que é excelente tanto para fotos como para vídeos. Ambas essas câmeras são muito boas para isso. Que me leva ao quarto ponto, exatamente: dê uma checada antes de você comprar para ver se não vai ter uma atualização desta câmera, ou como por exemplo quando eu obtive a minha T6i, logo um ano depois a Canon lançou a SL2, que é uma câmera de orçamento mediano que eu recomendo muitíssimo, pois ela faz 60 fps em 1080 para aqueles que desejam fazer vídeos, e para um start é muito boa. O que eu recomendo também é que você compre uma dessas câmeras de segunda mão, exatamente para que você comece a se acostumar com os features da câmera e entender todo o processo de uma câmera DSLR ou uma câmera de full frame mirrorless, e aprenda a usar e manejar ela mais rapidamente até realmente poder investir um dinheiro mais avançado para um orçamento mais alto.
e comprar algo melhor. Sendo assim, ainda você pode vender esta câmera pelo mesmo preço que você comprou depois e obter um equipamento mais avançado. O que nos leva ao nosso quinto ponto, que é resolução. Lembre-se que as câmeras possuem um sensor que captura estas imagens. A Canon T6i e a SL2, como eu mencionei, possuem um sensor CPS crop, ou seja, um sensor cortado. Para cada dessas câmeras você vai ter uma diferença do tamanho de sensor, o que é chamado de full frame. Em geral, câmeras que são mirrorless possuem um sensor full frame, o que significa que ela vai ter uma melhor qualidade de imagem, exatamente porque a réplica desse sensor é de 35mm aproximadamente, para replicar o filme de 35mm usado no cinema. Algumas pessoas dizem que as câmeras DSLR já estão decaindo no mercado, mas eu acredito que a melhor câmera que você pode ter é aquela que você tem junto com você no momento em que precisa. Então, seja ela DSLR, seja ela mirrorless, ou uma GoPro, ou uma PowerShot. A melhor câmera é aquilo que você tem em mãos naquele momento, até o seu celular serve para esse tipo de coisa. Com a questão do sensor, significa que ele vai pegar maior quantidade de luz, um sensor full frame, vai dar menos ruído na sua imagem, e a qualidade em pixels tende a ser bem melhor do que uma câmera de sensor cropado, como a T6i. Se você comparar imagens de ISO de 1600, o que eu não recomendo você ir acima disso, na Canon T6i, com uma 5D ou uma 1DX da Canon, tendo esse valor de ISO como padrão, você vai reparar que vai ter muito mais grão na T6i do que nas outras duas. Para a resolução, basicamente a quantidade de pixels que você vai ter nessas imagens, tanto vertical como horizontal, a quantidade de pixels que vão formar essa imagem. Pixels são pontos de luz que formam a sua imagem. Portanto, 4.000 pixels na vertical vezes 6.000 pixels na horizontal, você tem um total de 24 megapixels, que é a resolução da Canon T6i. Outra coisa importante é exatamente o frame rate dessas câmeras. Por exemplo, a Canon T6i faz apenas 60 fps em 720p. Ela não faz em Full HD 60 fps, então isso é importante. Se você pretende gravar vídeos em câmeras lentas totalmente HD, eu aconselho você pegar uma SL2, como por exemplo. Para a Sony A7R4, ela já consegue fazer 120 fps em 1080. É chamado de alto frame para o cinema porque consegue fazer uma câmera lenta muito melhor do que em 60 fps. Significa que em um segundo você pode ter 24, 25, 30, 60 ou 120 frames. Basicamente é como se você tivesse 60 fotos em um segundo dentro da sua imagem. Quando você quebra essa quantidade de frames ao meio, você tem o tal do slow motion ou câmera lenta. Como, por exemplo, no seu editor você pode pegar uma imagem gravada a 60 fps e dropar ela para 24, devido à quantidade de frames que você vai ter naquela imagem, é possível você conseguir deixar ela em câmera lenta. Obviamente, de 60 para 120 tem uma diferença bem grande, mas para início 60 está ótimo. O nosso quinto ponto é exatamente o sensor. Ele vai determinar a distância focal e a qualidade da sua imagem. Cada um desses sensores existe o fator crop, como eu mencionei. Para a Canon, o fator de crop dela é 1.6, para a Nikon é 1.5. Caso você tenha uma câmera de outra marca, eu aconselho você procurar o fator de crop da sua fabricante. Portanto, o sensor dentro da sua câmera, se ele for cropado, vai determinar a distância focal, exatamente porque uma lente de 50mm numa câmera full frame seria 50mm, mas numa câmera igual a T6i, que tem esse fator de crop de 1.6, ela vai se tornar cerca de 80mm. É importante você saber isso exatamente por caso você queira investir em mais lentes, que eu aconselho muito. Primeiro compre um corpo de uma câmera, depois invista bastante em lente, porque lente você sempre vai poder usar em outros corpos e um corpo de câmera nem sempre combina com uma outra lente. Existem, obviamente, adaptadores que você pode colocar para usar estas lentes, tanto de marcas diferentes, mas a princípio eu aconselho você investir num corpo e em algumas lentes de sobra. O comum para câmeras da Canon é vir com a lente kit, chamada de 18-55 ou às vezes 18-135,
ou seja, 18mm. Na verdade, pelo fator de crop, ela está a 28mm. O nosso sexto ponto, então, é a sensibilidade à luz, ou seja, a ISO. O que é muito famoso por aí, as pessoas vivem falando e nem sempre entendem. ISO é basicamente a sensibilidade da sua câmera para enxergar algo, a sensibilidade dela à luz. Quanto mais você adiciona a ISO à sua imagem, ou seja, 1600, 3200, mais para cima esse número, a imagem vai ficar mais clara, porém você vai ter uma maior quantidade de grãos, exatamente pelo tamanho do seu sensor. O sensor full frames tende a ter uma melhor qualidade em ISO alta do que câmeras com um sensor crop igual a da T6i. Portanto, quanto menor a ISO, menos grão e uma imagem mais limpa você vai obter. E o sétimo ponto é exatamente ergonomia. Como que você sente essa câmera em suas mãos, o peso dela, se ela possui um corpo robusto, se ela tem flip screen que você pode se ver e ela gira a telinha, ou ela gira para cima, o que você precisa? Você vai usar ela para vlogs, que volta ao nosso primeiro ponto, ou para fotos. Todos esses pontos são interessantes você determinar antes de comprar a sua câmera e se arrepender depois. Com todos esses pontos ditos, então, eu espero que eu tenha ajudado a você se decidir. Caso você ainda tenha mais algumas dúvidas, por favor, deixe eu saber aqui mesmo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, esmague esse botão de like, se inscreva, se já não for inscrito, compartilhe se for de sua vontade, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau.